Buenas pessoal, meu nome é Gabriel, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Bom, hoje eu quero trazer um assunto muito polêmico aqui, se tratando de Jetta, ou até outros carros também, tão polêmico quanto Mamilos, digamos, que é a questão de trocar ou não o fluido da transmissão, né? Então eu quero trazer para vocês um conteúdo bem completo aqui. Eu vou fazer a troca do meu, né, do fluido do meu Jetta. E o câmbio do meu Jetta já foi feito, tá? Já foi feita a manutenção nele, no caso, antes de eu pegar o carro, um dos motivos de eu ter confiado de pegar o carro, pelo que eu pesquisei na internet, até vocês vão pesquisar, é que é bem comum o câmbio quebrar, né, dar problema, enfim, por falta de manutenção ou até por falta de cuidado de outros itens. Então eu quero trazer vários relatos, pesquisas que eu fiz e também a minha experiência na prática. Vou trocar o óleo, vou dar para vocês todo o parecer do que eu vi, o que eu falei. Eu estou conversando com alguns profissionais de câmbios automáticos, então eu quero trazer para vocês um conteúdo bem completo, tá? Primeiro eu vou trazer para vocês como é que tá meu carro, explicar tudo, enfim. Depois a gente parte para itens necessários, depois para manutenção e pro pós-manutenção, tudo que foi relatado, melhoras, enfim, outros detalhes. Então bora lá pro vídeo. Pessoal, vou tentar filmar para vocês um pouquinho, para vocês escutarem. Tô com o vidro aberto, tá? Vai ter um pouco de barulho, para vocês escutarem um pouco como é que tá atualmente as trocas de marcha, tá? Antes da troca de óleo, né? Ó, tipo, agora eu tô andando tranquilinho em D, tá? Vou botar no... Ó, tá em terceirinha, vou botar a segunda, ó. Segunda, a uns 40 por hora, joguei terceira, até tá tranquilo até. O que eu noto mais é ali principalmente de terceira para quarta marcha, tá? Ali vocês até vão poder ver que ele tem um pouquinho. Tipo, quando o carro tá quente, ele funciona muito bem. Mas quando o carro tá frio, ele dá uma leve... Deixa eu abrir um pouquinho o vidro traseiro, pra não ficar tanto vento aqui. Quando ele vai de terceira para quarta, ele tem uma leve segurada assim no carro. Você sente andando, né? Você sente, ó, eu botei em drive. Agora fazer uma curvinha aqui e vou dar uma embalada bem de leve, ó, pra vocês notarem que ele tá em segunda, ó. Ó, a terceira parece que ela entra já no giro alto, tipo, parece que ela já entra com uns 1800 RPM, depois ela dá uma descida, depois ela joga a quarta. É como se a terceira entrasse numa rotação incorreta e depois ela corrigisse e depois engatasse a quarta. Então essa é um dos principais sintomas que eu tô tendo, né? Que eu notei, que começou um tempo pra cá. Logo que eu peguei o carro não era tão notável, né? Mas agora ficou bem notável isso, principalmente depois que eu tive problema de arrefecimento, até eu comentei, né? E vem dando uma piorada com o tempo, tá? Principalmente isso fica muito notável com ele frio, né? Que nem eu comentei. Com ele quente é outro comportamento, ele já fica bem mais macio de rodar, as trocas de marcha mais de boa. Porém, essa terceira com duas marchas, digamos assim, ela é constante. O carro quente ou frio, a terceira ela faz como se fosse engata num giro, depois entra uma segunda faixa de giro, tipo, engata num giro alto, depois entra uma segunda faixa de giro médio, depois ela... eu tava comentando, eu peguei uma faixinha aqui meio de rodovia, vou pegar uma que ajusta melhor o brilho aqui da tela, tá? E aí ela como se entra numa faixa de giro alto, né, uns 1800 RPM, ela já entra a terceira em 1800, parece que ele alonga a segunda bastante e entra a terceira no giro alto. Aí depois ele pega e diminui o giro da terceira pra depois entrar a quarta. Mas a quarta em diante ela entra bem morta, entra num giro bem baixo. Vamos ver se aqui dá pra dar uma aceleradinha.
acelerado em D, tá? Em drive, ó. Tipo, deu uma pisadinha bem de leve, ó. Deu pra meter uns 60 por hora ali, mais ou menos. Ó, tem um quebra-mola, tá? Aqui ele botou primeirinha, ó. Vamos pisar em primeirinha, ó. Botou segunda, terceira. Ó, a terceira vocês notam que ela dá uma morrida, depois joga a quarta. Esse é o sintoma. A terceira parece que ela tá com uma relação incorreta, como se fosse, né? Como se fosse uma relação incorreta de entrada. Não sei se isso é por causa da viscosidade do óleo ou não, né? Mas vamos descobrir em conjunto, hein, garotada? Esse é o objetivo, tá? Eu quero compartilhar tudo que tenho de informações sobre câmbio com vocês, para vocês não ficarem no limbo, tá? Às vezes vocês vão, sei lá, pegar o carro já, testar o carro, já ver que ele tá meio errado. Vocês acham que uma troca de óleo resolve? Nem sempre resolve. Então essa é a ideia aqui. Vamos ver se vai resolver no meu caso, como o câmbio já foi feito, né? Como eu comentei. Tomara que resolva, né? Bora, garotada. Então, falando de câmbio, a gente tem que tratar o câmbio com muito cuidado, tá? Eu tô falando aqui que eu comprei, para vocês terem noção, o óleo FEB 29934, tá? Que é da FEB Bilstein. Fabricante original de muitas peças de Jetta MK5, alemã, tá? Vocês podem ver que tá escrito em alemão aqui. Tá? Tem muita coisa escrita em alemão. É importado esse óleo. Aqui tem toda a classificação dele, tá? Todos os dados dele, todos os câmbios e tudo mais que ele atende, né? Tá? O 09G é um dos. Eles fabricam o óleo original para Volks, tá? A Volkswagen não fabrica óleo. A Volkswagen não fabrica muita coisa, para vocês terem noção, tá? Muita peça do Jetta é a FEB Bilstein que fabrica. Coxins, tudo mais, é tudo da FEB, tipo coxim de câmbio, coxim de motor, tudo, tá? Muita peça é fabricada pela FEB Bilstein, inclusive o óleo de câmbio, tá? Que é revendido na concessionária, enfim, né, que é feito. Mas a gente entra em várias mistificações que são sobre que tipo de óleo de câmbio que deve ser usado, deve ser ou não trocado o óleo, enfim, outros detalhes que eu vou ter que explicar para vocês. Mas primeiro deixa eu mostrar para vocês aqui o que chegou, tá? Eu já abri essa caixa antes, mas na verdade eu abri ela para unir ela com outra caixa que chegou, tá? Eu comprei o filtro do óleo do câmbio, né, do 09G também. E aí eu juntei tudo numa caixa só e eu comprei mais 1 litro de óleo separado também. E eu juntei tudo nessa caixa, coube tudo, né? 3 caixas em uma. Por isso que eu juntei ela e passei fita de novo, tá? Então eu vou abrir aqui com vocês para mostrar para vocês exatamente tudo que eu comprei, tá? Então, assim, eu comprei aí, eu vou deixar tudo na descrição depois também, links, tá? Então eu comprei um kit com 8 litros de óleo FEB, tá? Que são esses 4 e esses 4, tá? Tem 1 litro aqui que vocês vão ver que é um pouquinho diferente o lacre e a fabricação. Ó, todos os outros eles têm aqui, ó, se vocês vão ver no parte do lacre, ó, que ele é liso. E esse daqui eu comprei separado, ele tem uns quadradinhos ali, ó. É a única diferença que tem, mas aí o óleo é o mesmo, exatamente o mesmo, todas as especificações são iguais, ele tá lacrado também, todos estão lacrados. A única coisa que muda é lote de fabricação, tá? É só isso que muda, lote de fabricação aqui ó, é um pouquinho diferente. Mas eu vou deixar para vocês aí na descrição então o link dos 8 litros, mais 1 litro excedente. Para quê, tá? Deixa eu explicar. Os 8 litros, esse foi o melhor kit a nível de preço que eu encontrei. São mais ou menos R$700 por 8 litros, então sai menos de R$100 cada litro, tá? E aí 1 litro excedente dá mais ou menos uns 100, R$110 só esse litro excedente. Isso é mais barato para completar 9 litros, que é o que a gente precisa, do que eu comprar um kit exatamente com 9 litros mais filtro no Mercado Livre, que vai dar 1.200 e pouco, e ainda é o filtro capaz de ser errado, que já aconteceu com um membro aí do grupo. Tá? Então, assim, o câmbio do Jetta 09G, o Aisin TF60SN, que é o modelo certo do fabricante Aisin, que é quem fabrica o câmbio, não é a Volks que fabrica câmbio, tá? A Volks não fabrica câmbio, esqueçam isso. Nem a maioria das peças de câmbio a Volks nem tem, tá? Porque não é eles que fabricam, não é eles que mantêm. Quem mantém é a gente que é o que tem o carro, por isso que eles falam que não trocam óleo, tá? Vamos começar por aí. Mas vamos lá. Dentro do câmbio 09G, principalmente dos modelos mais antigos, que é o que usam solenoides mais grossas, que é no caso do meu 2007, né? Então os modelos 2006, 7 e 8/9, tá? A partir dos modelos 2009, 9 eu acho, ou 910, não me lembro exatamente,
que já é o modelo 2010, ele já muda para solenoides menores, tá? Que elas dão menos problema, entopem menos e tudo mais. E o câmbio, ele trabalha com um filtro sem ressalto, que é um filtro menor. Então, a coleta de óleo do cárter, ela é menor. Então, o câmbio comporta um pouquinho menos de óleo que o meu, por exemplo, que é um 2007, tá? No meu caso, vão 7 litros de óleo dentro do câmbio, tá? Então, a gente precisa ter no mínimo 7, ou seja, 4, 5, 6, 7, tá? Isso daqui é só para trocar, para que vai ficar exatamente dentro do câmbio. Aí a gente precisa ter no mínimo 2 litros excedentes, que é o que as máquinas de diálise, que é uma máquina que faz a troca de óleo de câmbio, necessita 2 litros excedentes para fazer o flush completo, ou seja, para garantir que vai ficar só óleo novo dentro do câmbio e que todo o óleo velho vai ser trocado. Então, esses 2 litros eles vão acabar indo fora, porém eles vão acabar indo fora para garantir, ou seja, para a máquina garantir que só ficou óleo novo dentro do câmbio, que isso que é o que importa. Não adianta você ir lá e fazer completar óleo, tirar só o óleo da caixa e completar. Cara, pior merda que você vai fazer cagada, vai gastar dinheiro e não vai ter uma qualidade no serviço e talvez seu câmbio deu problema, tá? Porque você vai acabar misturando viscosidades diferentes de óleo, você vai começar a ter talvez problemas de acoplamento, enfim, outros problemas no câmbio de operação, tá? Mais ou menos no câmbio aí vai uns 3 litros no cárter, 2 litros no conversor de torque, totalizando já 5, mais 2 litros no bloco de válvulas, tá? Totalizando 7, mais ou menos isso daí. Nos câmbios mais atuais, com solenoides menores, vai mais ou menos uns 6 no total. Muda pouquíssima coisa de quantidade, um 6,7 para 7,2, alguma coisa assim, tá? Não sei exatamente, tá? Porque eu não trabalho com isso, eu estou estudando esse caso, peguei muitos casos de membros de grupo, tudo mais, para trazer esses dados aí para vocês, tá? Mas aqui então a gente tem os 7 litros, digamos que vai ficar dentro, e os 2 excedentes, tá? Então, vocês vão comprar o kit com 8 litros, mais 1 litro, 1 litro à parte, né? Isso vai custar mais ou menos para vocês uns R$800, tá? E aqui no meio, vocês vão ver que tem uma caixinha. Isso daqui é uma coisa muito importante, que é o filtro. Não adianta vocês trocar óleo e não trocar filtro, tá? E que nem tomar banho e continuar com a mesma cueca. Não faz sentido. Então eu sempre falo isso, tá? Em todos os grupos eu falo isso. O pessoal quer aquele negócio de trocar óleo em 6 meses de motor e não trocar o filtro, isso daí não existe, tá? Você troca óleo e troca filtro, não precisa trocar com 6 meses, desde que seja dentro da quilometragem e dentro da qualidade do óleo, por exemplo, de motor que dura 1 ano. Então não precisa trocar de 6 em 6 meses, você pode trocar com 1 ano, que nem eu faço, desde que você sempre troque em filtro de ar e tudo mais, deixa o motor sempre revisado, tá? Esse é o filtrinho, esse é o modelo, tá? Vou deixar na descrição, mas esse é o modelo aqui para os modelos de Jetta com cárter B. Abaixo do cárter, vocês vão ver que tem uma letra, tá? É perto do bujão. Eu vou deixar aí na tela o meu caso, que é uma letra B, que é um cárter de 2007, tá? Que ele tem o filtro com ressalto. O ressalto, na parte inferior do filtro, ele é uma alturinha que tem na hora que o filtro vai coletar. Quando ele tem o ressalto, ele vai um pouquinho mais para baixo, ele coleta um pouquinho mais fundo no cárter. Esse óleo filtra ele diferente. Quando ele não tem ressalto, ele é um pouquinho mais fino, ele coleta um pouco menos óleo, né? Um pouco mais para cima do cárter, porque o cárter é um pouquinho diferente, tá? É isso que muda, basicamente. O que vocês vão notar é que a maioria dos filtros que vocês vão encontrar no mercado são paralelos, que são Japan Parts, Vega, etc. Eu não recomendo, eu prefiro pegar da Mali, encontrei que é a fabricante brasileira Metal Leve, né, SA, representante Mali no Brasil, mas a Mali é uma empresa alemã, vocês podem ver que está escrito em alemão, né? Então o padrão de qualidade é alemão, tá? Que é original, que é o mesmo padrão da FEB. Então a gente tem um filtro aqui de óleo do câmbio 09G com ressalto original alemão, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui, eu não tinha aberto essa caixinha ainda. Aqui, ó, tem algumas coisinhas de junta, de parafuso. Aqui a gente tem o filtro, tá? Essa parte interna do filtro, aqui onde que passa as peneiras. E aqui a parte externa, ó, esse é o ressalto, tá? Essa alturinha aqui é o ressalto, tá? Então, o meu câmbio com o modelo cárter B tem ressalto. Se o seu câmbio tem embaixo do cárter, perto do bujãozinho de óleo do cárter do câmbio, tem duas letras C, o seu é sem ressalto, tá? Então é bem importante vocês validarem isso. Vocês podem validar até com o próprio vendedor no Mercado Livre, etc. E aqui é a junta, tá? Vocês podem validar com o próprio vendedor no Mercado Livre e é isso que vem dentro. Passando o chassi do carro de vocês, ano, modelo e tudo mais, para eles confirmarem se é compatível, tá? Eu confirmei isso com esse vendedor aqui. Pesquisei bastante até encontrar esse anúncio desse vendedor, então eu vou deixar para vocês. Quem tiver cárter B, é este carinha aqui, o filtro, tá? Para ser colocado.
Então isso eu queria mostrar para vocês a nível de produtos, né? Agora eu quero explicar um pouquinho a nível de câmbio, tudo mais. Tudo que eu já pesquisei, eu quero trazer para vocês. Eu, claro, não sou perito no assunto, não trabalho com câmbio, eu trabalho com segurança e informação, para vocês terem ideia. Faço isso como hobby, né? Mexo no carro porque tem necessidade e também eu tento ajudar a galera, né? Esse é o foco aqui do canal. Mas eu quero trazer para vocês tudo que eu pesquisei sobre o câmbio, deixar alguns insights, outros conteúdos relativos se vocês quiserem estudar mais. Tenho materiais no meu drive que eu consegui também com alguns especialistas que trabalham com câmbio, né? E alguns entusiastas também. Eu vou deixar tudo isso para vocês, um compilado sobre câmbio, por que trocar óleo, enfim, tudo eu quero trazer aqui para vocês nesse canal, nesse vídeo, tá? E já tem outros vídeos aqui no canal, especificamente sobre a questão da válvula termostática do câmbio, que é uma coisa muito importante, enfim. Já vou dar esse overview com vocês aí antes da gente ir para lá. Eu já agendei a troca de óleo desse câmbio, tá? É um processo que é bem complicadinho, não é simples, tirar óleo e tacar óleo em cima, não é que nem motor, é só escoar e botar, não é assim. E fazer troca parcial não existe, tá? Isso é besteira, vocês vão perder tempo e dinheiro. E eu também tenho que introduzir para vocês alguns assuntos sobre produtos adicionais, tá? Aditivos de óleo, usar, não, enfim, fabricantes, produtos, etc. Vamos lá para essa outra parte aí. Então, pessoal, eu fiz uma breve, acho que não, colinha aqui, com 10 principais fatores e características que eu quero trazer para vocês aqui no vídeo, tá? Pesquisei bastante, conversei com profissionais de câmbios automáticos de bastante tempo de mercado, né? Inclusive o profissional que eu vou levar para trocar o óleo do meu câmbio, ele abriu oficina de câmbios automáticos em 94, aqui onde eu moro. E eu nasci em 95, então ele tem mais tempo que eu de vida de experiência, tá? Então, assim, eu vou trazer para vocês o conteúdo mais experiente possível, tá? E tem várias informações que eu trago daqui também, que são de pessoas que trabalharam em concessionários, né? Que trabalharam na Volks, no grupo VAG, né? Do Volks Audi. Por exemplo, tem vários itens aqui, desses primeiros, que eu trouxe até de vídeos da Alvento, tá? Que tem o Luciano Jacode lá, que ele trabalhou na concessionária, depois abriu a mecânica dele, e ele tem muita experiência, né, em carros no grupo VAG, e principalmente na reforma de câmbios 09G, e ele traz muitas informações aqui até, que eu tento deixar para vocês aqui de uma maneira mais prática, né, mais explicada, mas só para vocês terem uma noção, todas essas informações aqui, tá? Eu vou deixar na descrição para vocês também, todas as informações aqui, só para vocês terem uma base sobre como que é o câmbio 09G. Tem gente que fala que é um câmbio ruim, tem gente que fala que é um câmbio que quebra. Enfim, eu vou tentar trazer tudo aqui a informação para vocês entenderem o que é o câmbio 09G, que tem no Jetta, e aprender a melhorar, né, a manter ele tudo em dia. Então vamos lá para o item 1, tá? Então assim, ó, esse é um texto meu, tá? Eu que montei ele em base de vários vídeos e várias conversas que eu tive com pessoas profissionais da área, tá? Então, a primeira informação que eu quero trazer para vocês, então, é que o câmbio Tiptronic, que o pessoal chama que é Tiptronic, né? Que é esse câmbio aqui, que ele tem essa função aqui do lado, que é uma troca manual, que você consegue fazer das marchas, é claro, respeitando o giro, né? Você não vai conseguir botar um giro muito baixo ou um giro muito alto na marcha, ele tem limitadores, né? O giro mínimo é 1000, o giro máximo, no caso do meu 150 cavalos, é 5.800. No 170 cavalos é 6.200. Então você não vai conseguir, no Tiptronic, forçar mais que esse giro ou menos que 1000, né? No caso, mais que 6.200, mais que 5.800 ou menos que 1000. Então o Tiptronic ele vai ajudar você, por exemplo, lá você vai descer uma serra, você consegue botar uma marcha reduzida e deixar no freio motor a descida da serra, tá? Inclusive é uma recomendação que está no manual do carro, essa, tá? Não forçar só no freio de pé, né, no sistema de freio total, mas ajudar com o freio mecânico, que é o freio do motor, em descidas de serra, você utilizar o Tiptronic, né, ajudando o carro a manter uma velocidade pelo freio motor, tá? Então esse câmbio Tiptronic aqui, que é na verdade um 09G de 6 marchas, né, ele vem equipado em vários carros, tá? Não é só no Jetta, né? Então é um câmbio Tiptronic do Jetta 2.5, é um Aisin. Aisin é o nome da fabricante, uma japonesa, tá? Que fabrica câmbios, que o código da transmissão dentro da Aisin é o TF60SN, tá? Esse é o que veio no Jetta 2.5.
Ele é utilizado então em várias montadoras, a BMW Mini, né, que é a Mini Cooper e tudo mais, é da BMW, é desse grupo. A Fiat Chrysler, que também é o mesmo grupo, né, os Jeeps e tudo mais, como se fosse do grupo Chrysler, né, e se juntaram com a Fiat há um tempo. Até no grupo Citroën tem algumas versões aí que tem 09G também, tá? Variações desse câmbio TF60, tá? Tem alguma determinação TF70, alguns outros aí mais atuais também. E no grupo VAG, né, Volkswagen Audi Group, é usado em diversos carros diversas gerações. Por exemplo, tem no Jetta 2.5, tem no Bora, né, que é o MK4, como se fosse o Jetta MK4 em outros países. Tem no Jetta MK6, tem no MK6,5, tem no Jetta MK7. Tem várias versões, tá, do câmbio 09G atualizadas conforme os anos dos carros, tá? Então, inclusive com maior litragem e cilindros como o Passat VR6 e Touareg V8. Então, tem gente que fala que esse câmbio é fraco. Ele não é fraco, tá? Porque esse TF60, esse 60, para vocês entenderem, é quanto de torque para a roda que o câmbio aguenta transmitir. Então, 60 kg de torque é muita coisa. Quem já viu vídeos de carro preparado sabe que 60 kg é um torque muito pesado, né? Então, principalmente aqui nos Passats VR6, que tem 6 cilindros, né? O Jetta tem 5, mas eles têm um a mais ainda, e uma estrutura diferente de motor, tem um torque muito alto. E eles aguentam com esse câmbio aqui. As Touareg V8 também, tem as versões V8 da Volks aí, nas Touaregs, que também aguenta esse tranco aqui desse câmbio, né? Então, ele suporta até 60 kgfm de torque, e é muito robusta, mas é bem complexa de se manter, de manter ela em dia, de manter ela bem refrigerada, de manter ela sem causar danos, né? Você tem que ter todos os passos que eu vou tentar trazer nesse vídeo aqui para vocês, tá? Então, o item 2, tá? A VW no Brasil, a VWBR, usa o termo long life, tá? Esse termo long life, inclusive, é usado em alguns rótulos de algumas marcas, né? De lubrificantes de câmbio, que long life, se vocês traduzirem ao pé da letra, é vida longa, tá? Mas se vocês entenderem um pouco a logística de long life, quer dizer que ele tem um prazo grande de durabilidade, tá? O termo long life em nenhum momento na vida significa que é infinito ou que nunca deve ser trocado, tá? Por algum motivo, no Brasil, a Volkswagen não troca o fluido. Por quê? Tá? Vou explicar para vocês até um item ali de baixo depois. Os câmbios 09G, eles vêm para o Jetta, para lá na montagem. No caso, esse Jetta aqui é o 2.5. Todos os Jettas 2.5 foram montados no México, na geração MK5. Então, eles vieram do México e importados para o Brasil, que é a primeira geração a partir de 2006-2007. Tá? O ano fabricação 2006, modelo 2007 começou a vir para o Brasil o Jetta 2.5. E eles vieram do México, e lá no México a montagem deles era feita com o câmbio já pronto. Então o câmbio vem lá da Aisin para o Brasil não, para o México, né? Vem direto lá do Japão para o México, pronto, com fluido, tudo pronto, tá? Inclusive a Volks nem sabe que fluido às vezes é esse, né? Só quem trabalha com o câmbio que acaba sabendo. Então, para eles, o câmbio já vem pronto, então eles não mexem, eles não trocam fluido, entendeu? Essa é a logística deles. E o long life eles tentaram usar como uma maneira de, digamos assim, justificar que o fluido não deve ser mexido. Mas ninguém da Volks teve um Jetta 2.5 mais de 100 mil quilômetros, entendeu? Ninguém da Volks teve um carro desse com mais de 100 mil quilômetros e soube que realmente precisava trocar. E ninguém da Volks também vai botar a mão no fogo para dizer, não, tem que trocar o fluido tanto tempo. Porque para eles isso é uma manutenção que não tem benefício, né? Eles teriam todo um transtorno para conseguir treinar pessoal, para conseguir manter esse tipo de manutenção, e para eles não tem benefício. Porém, se vocês olharem, tem um manual de manutenção do Jetta que vem junto com o carro, que ele tem periodicamente revisões de nível de fluido de transmissão. Agora me diga, por que a Volkswagen diz que é long life, que eles dizem que é para sempre, e por que no manual de manutenção do carro tem revisões de nível de fluido, se eles não vão trocar fluido? Né? Faz sentido ou não faz para vocês? Então vamos lá. Continuando, tá? Para o fluido de transmissão tentando justificar que não se deveria trocar, então, é o que eu comentei. Então é maior equívoco na manutenção desse câmbio, tá?
Um dos principais motivos de quebra do 09G é falta de troca de óleo, manutenção. Segundo motivo, sobreaquecimento. Esse daqui é 50-50, cara. É isso daí. O câmbio 09G quebra por causa de manutenção, né, de troca de óleo e arrefecimento. É isso. No Jetta MK5 é isso. Não tem. É os principais motivos de quebra. Não, é muito difícil você conseguir dar pau no câmbio desse, mantendo ele tudo em dia. Entendeu? Mesmo que o cara fique botando de Pitronic, trocando e subindo e tudo mais, não vai conseguir estragar um câmbio desse tão fácil. Então é um câmbio muito robusto, muito complexo, a construção dele é muito boa, só que se o cara não fizer as duas principais manutenções, que é arrefecimento do carro e troca de óleo, não vai durar, vai quebrar mesmo, tá? Então, visto que em outros países a cultura da troca de óleo é super comum e não apresentam problemas como aqui no Brasil. Então, lá nos Estados Unidos, na Europa, cara, é super comum a troca de óleo de câmbio. É uma coisa normal, é tipo trocar óleo do motor. Por que no Brasil eles inventam essa besteira de que não se deve? Da onde que trouxeram essa informação? Entende? Então, é isso que a gente tem que desmistificar aqui para vocês, tá? Vamos lá, item 13. Então, ó, o fluido recomendado de fábrica de reposição é o FEB 29934. Tá? Da FEB Bilstein. Vamos lá, só para vocês entenderem, então. Esse é o recomendado de fábrica para a linha de troca, né? Por exemplo, se eu for lá, sei lá, tem que comprar peças de manutenção, enfim, você vai comprar, vai ter que trocar o fluido e tudo mais, e é o recomendado a FEB 29934. Porém, não é o que vem de fábrica dentro do câmbio, lá da Aisin. Porque a Aisin normalmente faz câmbios para a Toyota, e a Toyota utiliza fluido Mobil 3309, que é esse cara aqui, ó. Fluido de linha de montagem da Aisin é o Mobil 3309. Porém, o de reposição da Volkswagen é o FEB 29934, porque tem muitas peças que a FEB fabrica para o Jetta. A FEB é a fabricante de peças mecânicas, né? Coxins e tudo mais. E a parte de fluido deles, na verdade, eles invasam com outra empresa, chamada Manol, né, da Lituânia. E acaba que todas essas empresas trazem lá da Arábia Saudita o petróleo, porque é o petróleo mais puro possível. Mas enfim, vamos trazendo essas informações para vocês entenderem, né? Então, tem também empresas ali, ó, de manutenção de câmbio que colocam outro fluido, tá? Que é o FEB 14738, tá? Que aguentam maior temperatura, porém eles não são recomendados para o 09G. Eles são recomendados para outros câmbios. É um fluido, inclusive, de outra coloração. Ele é tipo uma cor de fluido de motor. Tipo meio amarelinho, né? Ele não é vermelho igual o FEB 29934, que é recomendado especificamente para o 09G. Então, tem que se atentar muito aonde vocês vão trocar. Se eles falarem que for FEB, validem se é essa versão aqui. Porque daqui a pouco vocês colocam fluido e dá problema na transmissão de vocês. Se eles colocaram o fluido incorreto, pode ser responsabilidade deles. Tá? Bem importante isso. E o fluido de linha de montagem vocês também podem comprar, se vocês quiserem, a Mobil 3609. É o que vem dentro da caixa de fábrica, já com o Jetta montado. Beleza? Então vamos lá, item 4, tá? Esse é um item muito importante, que inclusive tem vídeo aqui no canal, vou deixar aqui nos cards e na descrição, que é sobre a válvula termostática da entrada do trocador de calor do câmbio, tá? Ela foi aplicada nos Jettas até 2010, tá? Do MK5, né, do 2.5. Eu não sei exatamente, eu acredito que ainda tenha também essa válvula nos MK6 variante 2.5, tá? Mas nos Jettas MK6 Sedan, por exemplo, que é 2011 mais, ela não está mais presente. Por isso que os problemas no 09G até o 2010, né, que é o 2.5, são bem mais recorrentes, bem mais frequentes que os problemas do 09G que existe em 2011 também. No MK6 Sedan 2011 existe 09G também. Não é só o TSI que tem o DSG. Tem os normais, os Jettas Comfort Line, CLs, que tem o 2011 para mais ali, que é 09G. Só que por que os deles, esses Jettas não dão pau no câmbio igual o MK5? Porque existe uma válvula termostática na entrada do trocador de calor do câmbio, que foi trazido, né, do modelo europeu, da estrutura de engenharia europeia, que essa válvula faz o quê? Ela estanca o arrefecimento para o trocador de calor do câmbio para o fluido aquecer mais rápido, porque lá a temperatura é muito mais baixa do que o nosso clima tropical brasileiro. Lá na Europa, enfim, eles têm climas de menos 20, menos 30, dependendo, né, da estação do ano, que é neve e tudo mais, então o fluido ele
ele tende muito a ficar uma viscosidade incorreta de trabalho, e essa válvula serve para aquecer mais rápido o fluido, para ele começar a ter uma temperatura de trabalho correta, para o carro poder trabalhar sem desgaste muito grande mecânico. Só que isso no Brasil é um problema, né? Porque a gente tem um clima tropical que é muito quente. Então, essa válvula termostática aqui, o ideal é que vocês removam, tá? Então, tem um vídeo aí no canal, já deixei aí. Vocês assistam que eu explico tudo lá e ensino a remover lá também e até fazer uns upgrades de parte de flanges que eu tive problema, que também é um dos motivos que me trouxe a trocar o óleo do câmbio antes da hora também, que eu já vou explicar para vocês. Então essa questão da válvula, ela não foi mais aplicada por ter sido validada, que aqui no Brasil o câmbio trabalha de temperatura muito excessiva e isso tira as propriedades dos úteis do óleo, do fluido da transmissão, e acaba queimando os conjuntos de disco de composite e afins, então os pacotes de embreagem, mudando a viscosidade do óleo, né, trazendo fuligem para o óleo. Tá? Então, esse item 4 aqui cara, esse daqui é o que eu comentei para vocês assim, o arrefecimento do carro tem que estar 100% em dia, e a troca do óleo também. Tendo isso, vocês vão ter o carro sem incomodar com o câmbio, tá? Então, até o item 4 aqui, esse item 4 é o principal aqui, né? E vamos lá, item 5, então, o trocador de calor deve ser trocado, né? Esse é referenciado ao item 4, tá? O trocador de calor deve ser trocado caso o pino não esteja na válvula, tá? Dentro dessa válvula termostática, que quando a gente retira ela tem a válvula e tem um pininho nela que é o pino guia. Esse pino, ele se solta e ele desce pelo tubo e acaba ficando dentro do trocador. E aí você pensa, trocador lá com fluido e tudo mais, trocando óleo, calor e transmissão, nananã, e aí ele se batendo um pino lá dentro de uma peça de alumínio, gerando desgaste metálico. Uma hora ele vai furar, vai misturar água no óleo, que tem uma parede entre a parte de transmissão de fluido e transmissão de arrefecimento, né? Essa parede com o pino batendo vai furar, porque é um pino que tem uma ponta, e automaticamente vai misturar água no óleo e você vai perder seu câmbio. Então, esse trocador de calor do câmbio, ele deve ser trocado caso o pino não esteja na válvula, tá? Ou, no caso, a transmissão tenha sido refeita. No caso, a minha transmissão foi refeita e foi trocado esse trocador, tá? Por não se saber o histórico do arrefecimento do carro. Vai saber quanto de ferrugem não tem dentro desse trocador, né? Pensa você fazer todo um câmbio, gastar uns 10 mil reais e perder depois o câmbio por causa de um trocador, que é uma coisinha de 300, 400 reais, porque você não quis trocar, não sabia como que ele estava, daqui a pouco está cheio de ferrugem, ele acaba fundindo a peça e fura, né? Então, além de fazer a limpeza geral do sistema, que essa é uma limpeza muito importante, tá? Fazer o flush do arrefecimento do carro, o arrefecimento do jet é tudo unificado, tem um trocador de calor para o motor, um para o câmbio, e o resto, o arrefecimento do carro, do radiador, é tudo unificado. Então, se você tiver um problema no arrefecimento, ele tem problema em tudo, no motor, no câmbio e tudo mais, só que o ponto mais frágil é ainda o câmbio, não só o motor. Se o motor misturar água, você vai lá, dá uma geral, resolve. Só que se o câmbio misturar água, já era, porque os discos de composite são feitos de celulose, e a celulose com água deteriora e já era, tem que refazer o câmbio, tá? Então essa é a diferença, beleza? Então vamos lá para o item 6, ó. Existem duas versões de 09G nos Jetas MK5, tá? Tem o 09G do MK5 2006 até 2009 e o outro 09G do 2010, tá? Para cima, que eles têm um bloco de solenoides mais finas, tá? Que não tem um pino central que normalmente ocasiona um entupimento, tá? Então existem essas diferenças aí, tá? Então dentro dos 09Gs dos MK5, tá? Existem duas versões. Então, uma até 2009 e outra 2010 para mais, que também presente nos MK6 Variant, com solenoides mais finas, que operam melhor e causam menos entupimentos, tá? Essa é o relato aqui que eu trago para vocês, que eu estudei. Tem até um vídeo do Léo Matic, que ele mostra essas solenoides. Vou deixar na tela para vocês verem também a diferença delas, só para vocês entenderem que eu tirei lá do vídeo dele, tá? Vamos lá, item 7. Então, existem 4 versões de cárter do 09G, tá? De A até D. Beleza? Então vou deixar na tela para vocês todas essas versões, vocês vão ver isso embaixo do cárter, tem uma letrinha B, por exemplo, o meu é B, né? Que identifica qual que é o modelo de cárter. Cada modelo de cárter tem um tamanho de profundidade diferente, uma largura e outras questões diferentes, tá? Então deve ser bem entendido que até inclusive conforme o cárter muda o filtro do 09G e muda até a geração dele também. O filtro para o cárter de vocês, tá? Então, o B utiliza o filtro com ressalto, profundidade de 80 mm, que é o meu, tá? O meu é esse modelo aqui, o meu 2007 usa a profundidade de 80 mm, tá? E os demais utilizam ali os filtros sem ressalto, tá? Que ele não tem um degrau no pescador do filtro,
tá? Que as profundidades são normalmente de 60 milímetros, ele é um pouquinho menos profundo, tá? Ele desce um pouquinho menos no carro. Eles têm dimensões de pescador de óleo diferentes, a quantidade de óleo armazenado também diferente. Daqui a pouco o meu cabe 7 litros, sem ressalto cabe, sei lá, 6,7, entendeu? Mas é pouca coisa, assim, eu não sei exatamente, tá? Eu não sou perito em câmbio automático, eu estou estudando a questão, tentando trazer para vocês informações aqui que eu dei uma estudada, mas é capaz de eu trazer informações que não são verídicas, tá? Que não são exatas, eu digo. Verídicas elas são, eu tentei validar o máximo possível, conversei com profissionais, mas talvez não são exatas, né? Daqui a pouco, o modelo C também usa de 80, o modelo A usa de 80 e só o D que usa de 60 milímetros, eu não sei, tá? Mas eu sei que o C, por exemplo, que é já dos 2010, ele usa o modelo de 60 milímetros, que é o filtro sem ressalto, tá? Então, tem que confirmar o A e o D, tá? Eu não sei, o D eu sei que é dos Jetas MK7, uma coisa assim, que é o 09G mais atual, tá? E então eles têm dimensões de pescador diferentes e quantidade de óleo armazenado diferente também, tá? Beleza? Então no item 8 aqui a gente tem o cárter, é o ponto mais baixo do carro, tá? Então se vocês imaginarem, ali embaixo do carro tem o cárter do motor e tem o do óleo, tá? O cárter do motor ele já é baixo e o do óleo é um pouquinho mais baixo. Se vocês forem ver por baixo do carro, vocês vão ver que um dos pontos mais baixos do carro é a parte do cárter do óleo, né, o cárter do fluido da transmissão. Então, se vocês, né, se tiver qualquer ralada ou batida, enfim, que amassou o cárter, que gerou algum tipo de desgaste nele, que pode gerar algum tipo de perfuração, ou que deteriorou ele e deixa uma quantidade incorreta de óleo no cárter e tudo mais, tá? Ele tem que ser substituído, tá? Tá? Deu ruim no cárter, vocês têm um carro baixo, né? Eu sei que tem muito jeteiro que gosta de ter o carro baixo e às vezes não tem protetor de cárter, tá? O protetor de cárter, eu até vou deixar uma foto do meu, aí é um protetor metálico, que ele é inteiriço, que ele protege todos os dois cárteres mais à frente do carro, ele vem até o agregado. E ele é presente só nos primeiros Jetas, que é os 2006, 2007 e a primeira versão do 8. E depois eles tiraram, eles botaram um protetor plástico ali que é uma porcaria, mas o meu ainda tem um protetor metálico. Então esse protetor, né, ele ajuda que esse cárter não tenha danos graves, né, caso bata ali embaixo o carro por ser baixo, né. Mas aqui eu explico então que ele tem que ser substituído, pois a pintura eletrostática interna dele começa a descolar e soltar resíduos que podem entupir as solenoides e afins, né? Ele pode entupir o filtro ou passar por alguma solenoide se for um resíduo muito pequeno e acabar gerando entupimento, porque o câmbio é todo hidráulico, né? Ele tem todo fluido para tudo que é lado, então se vocês tiverem algum tipo de coisa que passa no filtro, ele vai começar a entupir as solenoides que tem uns buraquinhos bem pequenos de operação de troca de comando, tá? Então tem que ser trocado e, é claro, você tem que trocar sabendo qual que é a letra do cárter que você tem para comprar um novo, tá? Não compre qualquer cárter que vai dar ruim para você depois. Então aqui, o 9, tá? Existem modelos de protetor de cárter diferentes no Jetta 2.5, então que eu comentei antes, e um dos primeiros anos vieram com protetor de metal inteiriço, que nem o meu, e os demais vieram apenas com protetor plástico, tá? Que é só aquela parte ali que não protege nada do cárter, né? Basicamente, então ambos possuem 2 dutos direcionadores de ar para resfriamento do bloco do câmbio, que é de alumínio, tá? Deixa eu deixar bem na tela aí para você especificamente esses dutos. Ele tem tanto na versão de plástico quanto na versão metálica. Eles são 2 vãos que ficam bem perto aqui do lado do motorista, onde que tem o câmbio, e direcionam o ar para refrigerar a parte externa da caixa dele, que é uma caixa de alumínio, tá? E o último item, então, os câmbios fabricados pela japonesa Aisin já vêm prontos para montagem, que eu comentei com vocês antes, com o Mobil 3309, né, o mesmo na linha de montagem da Toyota, porém a linha de reposição da VW é mantida pela FEB Bilstein, tá, que eu comentei lá no início, com a especificação 29934. Mesmo que a empresa realmente, né, a empresa que realmente invasa para a FEB é a Manol, da Lituânia. Tá? Então, se vocês quiserem colocar também, além desses fluidos aqui, um fluido da Manol, tá? É a mesma coisa que vocês colocarem um FEB, porque eles que invasam, né? A FEB não fabrica fluidos, né? E esse pessoal que traz, por exemplo, lá da Lituânia, que é a fábrica da Manol, todo mundo compra da Arábia Saudita, que é onde que tem as maiores extrações de petróleo, por isso que a Arábia lá, enfim, né, Dubai, são os lugares mais ricos do mundo, que eles têm petróleo a dar e vender lá, e é os petróleos mais puros possíveis, né? O óleo fluido, ele é uma mistura de petróleo com vários aditivos para preservar o câmbio, tá? É diferente um fluido de transmissão e um fluido de motor. O fluido de motor, ele tem 1 ano de duração desde que ele começa a atuar. Então você trocou o óleo do motor, você tem 1 ano para trocar de novo. E é isso.
Você trocou o fluido de transmissão, você tem até 5 anos para trocar de novo. Ele tem até 5 anos de durabilidade dos compósitos dele, tá? É bem diferente. Por quê? Porque você entende que o motor, ele tem explosões, ele tem ciclos de admissão, de exaustão, ele tem ciclos de tipo desgaste mecânico maior do que o câmbio. Então ele tem um fluido que tem que ter propriedades diferentes. Inclusive, por isso existe o fluido, por exemplo, do Jetta, que é o 5W40. O 5 é winter, de inverno. Quer dizer que no inverno a viscosidade é 5, né? No caso, no frio. E quente o carro, a viscosidade é 40. Então você nota o grau de diferença de viscosidade que tem no motor frio e quente de um fluido desse. Então ele tem propriedades específicas para esse tipo de atuação. Já o fluido de câmbio é totalmente diferente. Você não tem explosões dentro do câmbio. Você tem o câmbio girando e trocando solenoides em operações hidráulicas. Então faz a compressão hidráulica, a solenoide opera, entra pacote 2, K2, K1, B1. Então freio 1, freio 2, o ré, são atuações totalmente diferentes, né? Então o fluido de transmissão, por isso que ele não existe esse termo de on-life. É a mesma coisa que você falar que nunca trocou óleo do motor, não existe isso. Tem que trocar o fluido de transmissão. Então esse vídeo é para vocês ficarem totalmente embasados de que tem que trocar e vocês ficarem com o máximo de informações possíveis, que eu trouxe aqui de várias fontes, né? Não é eu que inventei essas informações aqui, com profissionais eu falei, que me deram essas informações em base de experiência, né? De estudo deles, tá? Então, bora lá que agora eu comprei os fluidos já, vou mostrar para vocês todos os detalhes e os itens que vocês precisam para fazer essa manutenção aí. Então, pessoal, terminando essa parte, digamos assim, não prática, né? Essa parte um pouco introdutória e tentando trazer conteúdo para vocês, eu só quero finalizar com essa parte de aditivos, tá? Eu selecionei aqui alguns aditivos conhecidos do pessoal que mexe com câmbio, que são da marca Lubigard, tá? Que é uma marca americana, tá? E muitos desses produtos são importados para o Brasil e o pessoal acaba colocando nas transmissões automáticas para tentar corrigir algumas questões de má operação da transmissão, né? A maioria desses produtos são para nível de diagnóstico, para tentar encontrar o problema. Por exemplo, esse daqui é um produto chamado Lubigard Instant Shudder Fix, tá? Ele elimina a trepidação de câmbios automáticos. O que ele faz? Ele é tipo uma pasta e você coloca ele para dentro da caixa, a transmissão automática já com o fluido lá, tá? Você pode colocar ele em qualquer momento na caixa, né? Dentro da caixa ali tem qualquer lugar que você pode tirar até um sensor de temperatura, alguma coisa e enfiar ali para dentro, ela é uma bisnaga, você rasga e aperta tudo para dentro. Ele é uma tipo de pasta que ela vai se misturar em tudo que é lugar que está perdendo fricção, por exemplo, principalmente ela é feita para conversores de torque. Então, se em algum momento o seu conversor de torque não está dando fricção correta, engatando, enfim, transmitindo o torque da caixa da transmissão para a roda, para a tulipa, né, em diante para o semi-eixo, esse produto ele serve para você validar que o problema está ali. Você coloca na caixa, você vê se melhora, para você diagnosticar que realmente tem algum problema no conversor, tem que trocar o conversor ou alguma outra questão assim de manutenção posterior. Ele vai instantaneamente, né? Instant Shudder Fix, ele é para corrigir instantaneamente, né? Aquele problema, mas não a longo prazo, tá? Essa é a ideia do produto. Ele não é um produto caro, é um produto baratinho. Você acha até no AliExpress, 30, 40 reais, uma coisa assim. É um produto super barato que eles fizeram para isso, para nível de diagnóstico. Normalmente o pessoal coloca isso, por exemplo, quando vai passar o carro adiante. Pega e coloca isso, aí daí dá uma tapeada na transmissão para o próximo dono que se vira e tem que fazer a transmissão. Então esse produto ele não é feito para correção a longo prazo. Ele é uma correção, na verdade, momentânea para diagnóstico e validação da raiz do problema, tá? O Shudder Fix tem esse produto aqui que é um deles, tá? Se vocês procurarem sobre ele na internet, vocês vão ver, ó. Ele é focado no conversor de torque, tá? Esse é o conversor de que ele tenta atuar ali, ó. How to Instant Shudder Fix, como fazer essa utilização dele, tá? Esse é um dos produtos de aditivos
que são possíveis você colocar para fazer algum tipo de correção, né, ou diagnóstico do seu câmbio, tá? Um outro deles é o LubiGuard Seal Fix, elimina vazamentos, né? O seal são vazamentos. Esse cara aqui, ele tenta eliminar qualquer tipo de vazamento que pode ter de perda hidráulica dentro da transmissão. Você sabe que a transmissão é toda banhada a óleo, então ela é toda hidráulica, né? É um produtinho barato também, você acha até em outros lugares. E aí esse produto ele promete, ele é tipo um composto meio líquido também, e ele promete que onde que tem O-rings, vedações, tudo mais, ele consegue unir e fazer um preenchimento entre as peças para não perder a parte de vedação entre elas. É isso que ele promete fazer, né? Para diagnóstico também, para você depois fazer o reparo da sua transmissão. Ele não serve a longo prazo, é um produto para diagnóstico, tá? Esses dois aqui, o Shudder Fix e o Seal Fix, tudo que é fix é diagnóstico, tá? É correção momentânea, é paliativo, né? A gente trata isso no Brasil como gambiarra. O americano fala isso que é um workaround, né? Que é um contorno, uma gambiarra, tá? É um contorno, na verdade, sobre o problema, até você resolver o problema em definitivo, tá? Então existe esse Seal Fix para isso, tá? Se vocês procurarem na internet, verem vídeos sobre, vocês vão entender um pouco mais. E também tem um produto chamado LubiGuard Flush, tá? Esse daqui ele já entra para um outro patamar. Ele não é um produto de correção, não é um fix, né? Ele é também baratinho, mas ele é um produto para limpeza de transmissão automática. Por exemplo, a sua transmissão automática quebrou, né? E ela foi refeita. Depois de montar ela, você precisa fazer uma limpeza completa. Por exemplo, se ela teve furado o trocador de calor, misturou água no óleo, você bota esse produto, faz o flush completo do sistema dela, garante que a transmissão fica totalmente limpa, aí depois você vai incrementar com óleo, né, com fluido de transmissão mesmo. Tá? Então esse é um produto para esse tipo de atuação, ou até para caso de trocas de óleo. Tá? Tem gente que utiliza, tem gente que não, né? O profissional que eu vou levar não utiliza esse produto, tá? Ele não utiliza esse produto de flush. Ele faz o flush com a máquina mesmo dele, e ele sempre fez assim há mais de 28 anos, que é maior que a minha idade, o tempo de experiência dele, e sempre deu certo e nunca se incomodou. Tá? Então, esse daqui é um outro produto que vocês também podem, talvez por conta, adquirir, né? Esse eu talvez orientaria vocês, depende de onde vocês vão levar, adquirir esse produto para levar no lugar que vai fazer o processo de troca de fluido da transmissão de vocês, tá? Vocês têm que colocar esse produto aqui, rodar, depois fazer porque ele vai, digamos assim, resgatar todas as sujeiras da transmissão e deixar elas no cárter e ali no filtro, né? Para depois você tirar o cárter, que é o processo correto, né? Tira o cárter, limpa todo o filtro, remove todos os desgastes dos ímãs, depois troca a junta do cárter, coloca o filtro novo, coloca o cárter inteiro já com o filtro novo, tudo bem certinho, com a junta nova. Aí depois você vai fazer o processo de início da diálise, que é o processo da máquina em que ele entra fluido novo e sai fluido velho para a máquina, tá? Ela tem dois dutos na máquina, uma de fluido velho e uma de fluido novo. Uma empurra para dentro e outra manda resgatar, tá? E não manda de volta mais esse fluido velho. E a máquina, ela também faz o processo de temperatura, tá? Porque assim, a troca de fluido da transmissão 09G, ou a maioria das transmissões automáticas, tem que ser feito com o carro em operação, ou seja, com o carro ligado. E com ele ligado, tem pressão hidráulica girando. E aí esse processo tem que ser feito numa certa temperatura. Tem uma faixa de temperatura de medição de fluido, por exemplo, correta, e tem uma faixa de temperatura de troca de fluido correta, que é entre 35 a 40 graus, se eu não estou enganado, tá? Posso estar equivocado no temperatura exata, mas é mais ou menos essa faixa de temperatura de uns 40 graus. Tá? E aí você afere o nível nessa temperatura, você, enfim, com o scanner, né, você vai mantendo, o pessoal de câmbios automáticos tem ventiladores e tudo mais para manter o fluido, a transmissão, tudo nessa temperatura, e a máquina também faz o processo de pré-aquecimento do fluido para entrar com ele já quente, porque se imagina, você vai tocar um fluido quente para dentro, ou fluido frio para dentro da transmissão que já está quente, vai misturar com fluido frio e quente, vai dar uma fusão, vai dar um problema nos pacotes, enfim, pode dar um transtorno gigante. Então, você tem que levar com quem saiba mexer. Tá? Então, esse LubiGuard Flush, ele seria para esse processo de troca, tá? Do fluido. Além desse cara, existe um produto chamado LubiGuard Platinum, tá? Que é um aditivo. Esse realmente é um aditivo de transmissão automática, tá? Esse cara, ele serve para quando você troca o fluido da transmissão, você coloca ele junto, né?
já com o processo de troca do fluido completo, você depois deposita ele na transmissão e ele vai junto com todo o fluido se diluir, digamos, junto com o fluido e proteger todo o desgaste possível do câmbio, e a questão da faixa de temperatura do óleo da transmissão vai sempre mantendo uma faixa segura digamos, de operação, tá? Esse é um produto, LubeGuard Platinum, que inclusive o pessoal da Alvento, que é uma referência no Brasil, aí lá em Curitiba, de manutenções de 09G, sempre coloca em toda transmissão que eles mexem, tá? Então esse é um produto que, dentro desses 4 que eu mostrei para vocês, esse é o que eu orientaria vocês comprarem e colocarem na troca de fluido da transmissão de vocês, tá? Os outros, vai de vocês ou não, por exemplo, o flush comprar, mas os outros 2 são só para correção, é só se vocês estão realmente com o câmbio muito ruim, vocês querem validar onde é a origem, para depois fazer uma manutenção no câmbio e corrigir. Não vai durar para sempre aquela correção ali, tá? Então, sobre aditivos, até vocês encontram alguma coisa aqui, ó, eu salvei aqui, os kits, né, o kit de Platinum mais Flush, que talvez seria interessante, um kit assim, né, só que é um valorzinho mais salgado, né, ou os kits completos, tipo Platinum, Flush e Shudder Fix, tá, que é um pouquinho mais salgado, né, mas, enfim, que nem eu comentei, o que eu oriento é o Platinum, tá, os demais são todos para algum processo além, tá, então é só finalizando essa parte introdutória aqui sobre fluidos e aditivos e tudo mais. É isso aí que eu queria trazer para vocês. Agora bora lá. Eu vou levar o carro lá para fazer a troca do fluido e depois dou um feedback para vocês aí sobre tudo que foi feito, se foi usado algum aditivo ou não, enfim, como que deu, tudo que vou trocar uma ideia com o profissional lá que vai fazer, né? Para trazer um feedback para vocês bem completo aí da troca do fluido da minha transmissão. Então, pessoal, cheguei aqui na Salvatore Câmbios Automáticos, tá? Eles têm desde 94 essa oficina aqui de câmbios automáticos, conhecem todos os tipos de câmbio. Aqui em Farroupilha, onde eu moro, eles são referência na questão de câmbios automáticos, tá? Tem outras oficinas mais novas, mas eles têm muito mais experiência, então eu preferi trazer aqui. Então tô aqui, kitzinho aqui de troca de óleo tá aqui do meu lado, FEB, e agora eu vou deixar ali com eles para fazer o serviço, né? Vamos ver. Vou dar todo o histórico para ele ali, como que é o nome? O Enzo, é o nome do profissional ali. Vou dar todo o histórico para ele, tem a nota de manutenção do meu câmbio. Vou mostrar para vocês aqui que eu tenho ela. Eu vou até separar aqui, para vocês terem uma noção do que já foi feito, né? Como que foi feito o meu câmbio, tudo que foi trocado. Que é bem importante. Eu tenho todas as notas de manutenção, eu guardo todas, tá? Todas as notas de manutenção, troca de bateria, garantia de bateria, todas as trocas de óleo, eu guardo tudo. Tenho todos os documentos, versões de documento, né, do carro também, eu guardo tudo, cara. Tem todos os manuais do carro também, eu guardo, né. Enfim, só vou tirar aqui e vou mostrar pra vocês a nota. Então, pessoal, essa é a nota de manutenção, tá, do câmbio que foi feito antes de eu pegar o carro. Eu peguei o carro com 147 mil quilômetros e foi feito com 145, tá. Esse foi um dos motivos que eu achei confiante pegar o carro, né, um 2007. É um carro que tem bastante histórico problema no câmbio, né? Das primeiras versões, que é os solenoides mais grossas. Mas aqui, então, o pessoal fez todo o câmbio, tá? Foi gasto no total 9.282. Isso foi em 28/8/2020, tá? Hoje, quando eu tô gravando esse vídeo, é dia 9/2/2024. Então, faz aí mais ou menos aí uns 4 anos e 4 meses, não sei, enfim, não sei, meus cálculos estão certos, mas faz mais ou menos uns 4 anos que foi trocado ali o óleo, foi feito todo o processo, né? E foi feito esse processo aqui, ó. Então foi trocado todo o kit de banner com pistões. Que é isso? É todo o pacote de discos de composite, tudo, embreagens, tudo, tá? Foi trocado todo esse pacote aqui que custa R$3.000, mais ou menos naquela época, né? Não sei quanto custa agora. Foi trocado o filtro do óleo da transmissão do 09G, R$200. Foi trocado o jogo de buchas, R$400. Acho que as buchas de câmbio e tal, todas essas partes ali de coxins e tal. O óleo foi gastado R$624, provavelmente foi colocado a granel, tá? E não sei se está no nível correto, R$624 de óleo. Eu gastei bem mais nesse óleo aí, né? Foi trocado o conversor de torque, R$890 o conversor de torque. E foi de mão de obra foi gasto mais ou menos R$2.500, tá? Além disso, foi trocado o coxim superior da transmissão, 535, que é o coxim que fica ali do lado. No caso, o Jetta ele não tem 2 coxins de motor, ele tem um coxim de motor do lado carona e o coxim de transmissão do lado
obviamente, do motorista, né? Então foi trocado esse coxim de transmissão, foi trocada a coifa da tulipa, que não tem nada a ver, mas ali no onde encaixa o semi-eixo no câmbio, tem uma tulipa de cada lado, tulipa e trizeta, né? A tulipa é do lado do câmbio, a trizeta do lado do semi-eixo. Então foi trocado só a coifa, sabe? A borracha ali que veda e não deixa o óleo vazar, foi trocado, R$40. E o corpo de válvulas com solenoides, tá? R$1.000. Esse corpo de válvulas com solenoides é tipo basicamente o bloco de solenoides, tá? Onde tem as solenoides ali, todo o corpo de válvulas dela foi trocado por R$1.000. E mais ou menos R$30 de gasolina, porque provavelmente estava na reserva, coisa assim, tá? E aí deu todo esse valor, o antigo dono dele deu 4.000 em TED e o resto ele pagou lá direto, né? 4.000 não, na hora para poder fazer o serviço e depois no restante do serviço, tá? Isso foi em Gravataí, né? A Mecânica Pancotti é uma referência de câmbios automáticos ali em Gravataí. Então eu vou deixar essa nota aqui, vou deixar ele pro Enzo para ele dar uma olhada, para ele entender o que já foi feito. Vou explicar para ele o que está acontecendo, essa questão da terceira para quarta com o carro frio, ele dá uma segurada para trocar. Essa terceira marcha que parece que tem 2 marchas dentro da terceira. Para ele entender o que está acontecendo, vou explicar para ele tudo que eu peguei, por quê, o que eu estudei. Ver se precisa colocar algum aditivo no câmbio, né? Algum LubiGuard Flush para limpeza, algum LubiGuard Platinum para prevenção de desgaste de pacotes, ou um LubiGuard Shudder Fix para correção de acoplamento de conversor e embreagens, ou, enfim, algum Seal Fix para algum estancamento de vazamento, alguma borracha que pode estar vazando, alguma coisa assim. Ô pessoal, peguei agora o carro ali, tá? Já vou dar um overview para vocês, só vou fazer a primeira rodagem aí, né? Para vocês acompanharem. Então tô rodando com o carro aqui, ele tá recém batendo 90 graus. Processo, eu deixei o carro ali, tive que deixar ali pro Enzo fazer o processo de troca do óleo completo, né? Ele trabalha da maneira dele, então preferi deixar ali para ele, né? Ele já tem muita experiência, muito tempo aí de prática, né? E nesses câmbios, né? Ele conhece bastante. Então eu tive que trabalhar também durante o dia, né? Infelizmente não tive a disponibilidade para gravar todo o processo, acompanhar tudo ali com vocês. Mas eu consegui tirar a foto do filtro que era errado, tá? Primeira coisa, o filtro de óleo que estava no carro era errado. A junta do cárter do câmbio tinha sido colocado silicone, que não se deve fazer, tá? 2 coisas erradas. Terceira coisa errada, tá, pessoal? Tinha um amassado no cárter bem no bujão, e foi enroscado o bujão de nível meio torto. Ele teve que fazer um desamassado, no caso, ele teve que desamassar literalmente o cárter ali na parte do bujão para conseguir tirar o bujão de nível, para conseguir trabalhar, né, na troca. Ele também teve que colocar os ímãs, porque simplesmente tiraram os ímãs e não colocaram de volta, tá? O carro estava sem os ímãs do cárter, que esses ímãs eles servem exatamente para quando você tem algum tipo de desgaste mecânico ao longo do tempo, eles vão coletando essas limalhas de desgaste dos pacotes de embreagem, que é normal, qualquer sistema mecânico tem desgaste, até o motor, né? É normal ter esse desgaste, e ele vai coletando esse desgaste nesses ímãs. São 2 ímãs que ficam no fundo do cárter, tá? Eles têm até um local ali que tem tipo um fundinho assim que segura eles, para eles ficarem no local correto. E simplesmente estava sem esses ímãs, tá? O pessoal que fez a manutenção do câmbio, antes de eu pegar o carro, simplesmente tirou esses ímãs e não botou, tá? Então isso é uma grande falha, porque daí todo o sistema de filtragem, né, o próprio filtro do óleo, ele não vai conseguir trabalhar corretamente, porque ele vai acabar recebendo muita limalha, né? Porque os ímãs servem para isso, quando você for fazer a troca de novo, você tira o cárter, limpa os ímãs, bota os ímãs de volta, coloca o novo óleo, enfim, né? Esse é o processo de troca. E simplesmente não tinha. Então, ó, um conjunto de problemas ali, digamos, né? Sobre questão do óleo, tá? Vou deixar uma foto aí na tela para vocês. O óleo estava em viscosidade correta, tá? Coloração correta, não tinha cheiro de queimado, tá? Ele estava vermelhinho. Então, assim, pelo menos, né? Claro, eu tô fazendo uma troca de óleo bem antes dos prazos, né? Eu rodei aí mais ou menos 15 mil quilômetros só desde que o câmbio foi feito, né? Vamos considerar arredondar. Então, era bem provável que o óleo não estivesse ruim, né? Só se o câmbio tivesse muito condenado, daí realmente o óleo poderia estar ruim, tá? Mas só vocês estão vendo aqui, eu tô rodando liso, tá bem melhor de rodar, tá? O carro tá bem mais macio de rodar. As trocas de marcha, até o acoplamento, por exemplo, o ré, antes eu tinha que
que qualquer coisa eu tinha que dar uma bombeada, assim, um pouquinho no acelerador, quando eu fosse dar ré. Agora eu não tô precisando, eu só soltei o freio e ele já deu o ré bem tranquilinho. Então eu já notei essa melhora de cara, tá? Mas vamos ver, eu já vou continuar com vocês, eu só tenho que dar uma parada aqui. Vamos ver agora na rodagem mesmo, né? Conforme o tempo, como é que vai funcionar aí o câmbio, né? Se ele vai rodar bem certinho, tudo mais. Ó, tô mais ou menos 6 minutos com o carro ligado, tá? Tô deixando no tempo aqui na tela e na temperatura para vocês acompanharem a parte de operação. O cara lá rodou com o carro frio e rodou com o carro quente, tá? Ele disse que meu câmbio tá mais ou menos, se for fazer uma porcentagem de, digamos assim, confiabilidade do câmbio, ele tá uns 75%, tá? Ele não tá um câmbio 100%. E ele não tá um câmbio que não dá para confiar também. Ele tá um câmbio 75%, que é um câmbio que a gente pode rodar, pode viajar, pode rodar muito tempo ainda, pode rodar tranquilo, até fazer uma próxima troca. Aí talvez numa segunda próxima troca eu tenha que fazer a manutenção dele, né? Porque vai gerar um desgaste com o tempo e tudo mais. Então é assim que tá. Eu já vou mostrar a nota para vocês e dar mais um feedback aí. Eu só tenho que dar uma parada aqui e bora na sequência. Pessoal, o carrinho tá fazendo os cold starts. Tá aqui a nota de manutenção enquanto ele esquenta ali. Esse é o dia posterior à troca de óleo, né? Foi ontem, no caso, aqui a data do serviço, né? Hoje é dia 10/2, ontem foi dia 9/2. E aqui foi o que ele cobrou, tá? Ele cobrou um anel de vedação que ele botou no bujão só. Ele nem me cobrou os ímãs e nem a chave Allen que ele quebrou tentando tirar o bujão. Mão de obra é 650, R$10 ali, R$660, tá? Esse foi o preço aqui. Ele botou aqui na descrição, né, que o filtro, a junta, o óleo foram fornecidos pelo proprietário. No caso, eu levei. E a durabilidade e as condições internas não estão cobertas pela garantia em troca de óleo. No caso, ele não vai se responsabilizar pelo meu câmbio, né, porque o meu câmbio foi feito antes e tal. A troca de óleo não é responsabilidade da manutenção do câmbio, sim da própria troca de óleo, né, no caso. E ele botou aqui, ó, que o bujão de dreno estava variado ou amassado, que é outra questão que eu comentei, né, que estava com o cárter ali amassado bem na hora bem no lugar do bujão, tá? Beleza, agora então eu vou fazer a primeira rodagem aí com ele frio e vamos ver como é que ele se comporta. Então vamos lá, tô saindo de casa agora, o carro tá totalmente frio, né? Só fez o cold start aqui. Vou fazer a primeira rodagem aí com ele frio, vamos ver, principalmente ali de terceira para quarta, que com ele frio ele rodava bem quadrado, né? A troca. Vamos ver como que ele vai se comportar agora. E comentando para vocês então sobre a troca, tá? Enquanto a gente tá rodando aqui. Pronto, peguei um asfaltinho aqui. Paralelepípedo é horrível, né? Uma segunda ou terceira, não sei. Terceira. Quarta. Tá indo mais de boa, frio. A terceira para quarta. Ele me passou assim, ó, o câmbio ele não tá 100%, tá? Por quê? O meu câmbio foi utilizado pacotes, enfim, componentes, quando foi feito ele, foram utilizados componentes usados, tá? Para algumas coisas, por exemplo, o bloco de solenoides é utilizado, tá? Uma coisa boa disso é que o bloco de solenoides que foi colocado no meu câmbio é um bloco de 2010, tá? O bloco de solenoides de 2010 é um bloco com as solenoides mais finas, tá? Tem dois modelos de solenoides, uma mais grossa e uma mais fina, tá? As solenoides mais finas, elas têm menos tendência a entupir, tá? As solenoides mais grossas, ela tem a maior tendência a entupir, porque tem tem um cilindrinho dentro dela ali, que ele tem um pino que ele trabalha por pressão hidráulica, e esse pino aí ele pode acabar travando ali dentro, tá? E essa solenoide grossa ele tem mais tendência a travar esse pino e começar a dar problema de entupir solenoide, e automaticamente aí as marchas vão travar, engatar ou não engatar, ou enfim, né, demorar para engatar, coisas assim, tá? Então esse é o sintoma. O câmbio tá bem de boa, as trocas estão bem tranquilas. Eu tô usando um pedal bem baixo aqui, né? Tô rodando em urbano aqui, né? Em bairro. Tá bem tranquilo aparentemente. O carro já tá esquentando rápido. Estamos num dia de verão, já é de manhã 10 horas e já tá uma faixa de uns 27, 28 graus aqui na Serra do Rio Grande do Sul. E aqui é alto, né? Então
vibração solar é maior, né? Então você sente mais o calor do que em alguns lugares mais baixos, por exemplo. Então o que eu estava comentando sobre a questão de ter sido usado coisas, né, coisas reutilizadas, digamos, né, é que o bloco de solenoides pelo menos é um upgrade, né, porque foi colocado um bloco de 2010, então ele tem menos tendência a dar problemas, tá? Porém outros componentes, conversor de torque e tal, foi reutilizado, talvez eles podem ter algum desgaste já anterior, então seria ideal, né, fazer uma manutenção posterior, botar um novo quando for fazer, né, uma manutenção maior no câmbio de novo, tá? Mas por enquanto, né, ele falou que vai rodar mais uns 100 mil quilômetros tranquilo esse câmbio aqui, dá pra fazer mais uma troca de óleo ainda, depois rodar mais um pouco, depois ter que mexer nessa parte mecânica dele de novo, né, abrir o câmbio e tudo mais. Ele falou que tá uns 75%, tá? Digamos, se fosse comparar uns 100%, ele tá uns 75% assim de confiabilidade do câmbio, né? Vamos lá, pessoal, mais ou menos 8 minutos de rodagem. O carro tá praticamente a 90 graus ali, tá terminando de esquentar. Vamos lá, sobre óleo, tá? Sobrou 1 litro. Então aqui tá lacrado, tá? Eu comprei então 8 litros de um kit, que eu vou deixar na descrição pra vocês. E mais 1 litro excedente, tá? E desse kit que eu comprei de 8 já foi suficiente, tá? Por quê? Tem máquinas de diálise de algumas oficinas que precisam de 20% excedente para o flush, tá? Essa máquina desse profissional que eu levei ali, do Enzo, da Salvatore, ele precisa só de 10%. Ou seja, no câmbio, tá? No câmbio 09G, vão mais ou menos 7 litros. Então 10% a mais 700 ml, tá? Então ele não chegou a usar completamente os 8 litros. No caso ele usou, né, para garantir que realmente foi completo o flush, né, jogou os 300 ml ali a mais para fechar o 1 litro a mais, para garantir que só ficou óleo FEB, né, que a gente sabe a procedência dentro do câmbio, tá? Tava sendo utilizado um filtro Vega, que é uma qualidade bem ruim, produto bem barato do mercado. Não recomendo utilizar no Jetta produtos da Vega, tá? Já tive muitos relatos aí de membros do grupo com problemas, os filtros Vega e tudo mais, e estava sendo utilizado um filtro Vega incorreto, tá? Estava sendo utilizado o filtro sem ressalto, e o meu carro 2007, ele utiliza o cárter modelo B, e o cárter modelo B é o cárter com 80 milímetros de profundidade, tá? E ele tem que ser utilizado com o filtro com ressalto, que é o filtro que ele tem que nem eu mostrei pra vocês ali, o meu filtro que eu comprei da Mali, ele tem um degrau, né? Esse é o ressalto. Então quando vocês forem comprar, vocês têm que saber qual que é, ó. Vou dar uma pisadinha de boa aqui. Ó, tá bem liso os trocos. Quando vocês forem comprar o filtro de vocês têm que saber qual que é o modelo de cárter do câmbio de vocês, né? No caso, o que eu fiz? Eu peguei o chassi do meu carro e informei pro vendedor do Mercado Livre, que vendeu o filtro Mali ali, o meu chassi, para ele validar a compatibilidade, né? Porque lá pelo chassi dá para saber o modelo de cárter, a versão do câmbio e tudo mais. E ele me confirmou, ó, realmente esse é o correto. Tem o cárter modelo B é 80 milímetros e precisa do filtro com ressalto. Então esse é o produto correto para você. E ele estava certo, realmente, né? Troquei, tá tudo certo. Produto correto mesmo. E deu tudo bem certinho agora. O câmbio tá operando bem melhor, né? Porque tá com o filtro correto. E outro detalhe muito importante é que tinham colocado silicone na junta, tá? E não se faz isso, tá? Não se coloca silicone em nenhuma junta. Isso é algo que não existe. Nunca se coloca silicone nas juntas de nada, tá? A junta foi feita para utilizar somente ela. Somente borracha, somente ela, e deu. Ela faz a junção das peças e o isolamento das peças, tá? Não se coloca silicone em nada. O meu carro, quando eu peguei, ele tinha silicone em tudo. Tudo que vocês imaginarem. Junta da tampa de válvula, tive que trocar, teve que ser feito o trabalho de remoção de silicone do cabeçote e da tampa, bem detalhado para não gerar ranhura.
Depois eu tive que tirar também das juntas dos anéis da admissão, né, do coletor de admissão. Os 5 anéis estavam com silicone, foi ter que ser feito também o mesmo trabalho. Eu tive que trocar os anéis, obviamente, né, as juntas ali. Da TBI também, tive que trocar a junta da TBI, né, da borboleta eletrônica, do acelerador ali eletrônico. Cara, tudo que vocês imaginarem tem silicone. O único lugar que eu recomendo colocar silicone no Jetta, que é um problema muito crônico, é na tampa externa da bomba de vácuo, tá? É o único lugar que eu tenho silicone no meu carro. Já tô com o carro há mais de 3 anos e nunca vazou, nunca tive problema, nunca vazou óleo, nunca tive perda de pressão do freio, nem nada, né? Pela perda de vácuo, nem nada. Então, é o único lugar que eu diria pra vocês, olha, eu colocaria, tá? Assim, não é o ideal? Não. O ideal seria fazer o reparo, trocar as juntas e tudo mais, mas a gente sabe que é um problema crônico, todo mecânico sabe que não dura, tá? Não dura. É uma coisa que no máximo 3 anos vocês vão ter que trocar todo o reparo, junta metálica interna, tirar a bomba de vácuo, é toda uma mão de obra, toda uma função. Vocês ficam perdendo óleo, tem que ficar repondo o óleo do motor, porque vaza por ali, e outros problemas mais, tá? Então eu não recomendo assim, que vocês fiquem fazendo essa função toda hora, tá? Porque vocês podem gerar outros problemas do carro, né? Então, cara, olha, o único lugar é entre a bomba de vácuo e a tampa externa ali, tá? É colocar silicone só ali, nada mais nesse caso coloca silicone, tá? Então esse é um grande problema que estava no meu câmbio, que eu já resolvi agora, que eu fico bem mais tranquilo. Então não tem mais silicone na junta do cárter do câmbio, então era outro problema resolvido, tá? Outro detalhe, vamos lá, sobre a questão do dreno, do dreno não, como que é o nome agora, esqueci. O nível, né, a vareta de nível ali, no caso não é uma vareta, né, é um tubinho de nível que você tira com uma chave Allen. O cárter do meu carro estava amassado bem ali, tá? Não sei porquê. E aí o cara rosqueou torto, né? Fez a rosca errada ali a pessoa que botou, né, ali de volta o nível, botou a rosca errada. E aí foi que eu acho que eu tenho uma foto, vamos ver se eu consigo deixar pra vocês na tela aí. Quando eu tirei uma foto debaixo do carro, eu gravei um vídeo, uma coisa assim. Eu vou tentar deixar na tela aí pra vocês, uma mídia, pra vocês tornarem isso visual, né? O cárter, ele bem onde tem o bujão de nível, é do lado onde tem a sigla, né, a letra, né, de qualquer modelo de cárter, no caso o meu é o B. E do lado tem o bujão. O bujão é uma chave Allen que você tira ali e ele escorre para dizer que o câmbio tá no nível, o óleo, né? Se você tirar ali, tirar todo fora e não cair óleo, quer dizer que tá com pouco óleo no câmbio. Aí já começa por aí o problema. Mas se vocês levarem num profissional de câmbio, a primeira coisa, ele vai tirar esse bujãozinho, desroscar ele um pouco, pingar um pouco de óleo e analisar como é que tá o óleo. Se ele tá com cheiro de queimado, se ele tá escuro, se ele tem limalha, se ele não tem, se ele tá no nível. Então é a primeira análise, uma análise básica. Se vocês forem levar para analisar como é que tá um câmbio, por exemplo, você pegou um carro, um Jetta usado, né, e não sabe como é que tá, a primeira coisa é você levar para um cara fazer isso. Ele vai tirar o bujãozinho e tal, beleza. Esse bujãozinho, ele tem um anel. Esse é o anel que eu mostrei ali na nota que ele me cobrou. Esse bujãozinho tem um anel, e esse anel faz ele dar uma pressão nele, para ele aprender melhor. E simplesmente estava sem esse anel. Por quê? Porque além dele estar amassado, ele foi roscado torto, tá? Então ele fez o quê? Por dentro do cárter, ele desamassou o cárter, deixou retinho ali, conseguiu roscar ele com o anel também, para dar a pressão maior e tudo certinho, tá? Ele teve que fazer um trabalho bem detalhado, por quê? Porque o cárter por dentro, ele tem uma pintura, tipo um preto assim, que é uma pintura eletrostática, tá? Para que serve isso? Serve para não grudar óleo ali, tá? É uma pintura de proteção. E se você raspar essa pintura, ela acaba degradando, saindo e vai parar no filtro e tudo mais, vai acabar dando problema, tá? Então ele teve que fazer um trabalho bem tranquilinho lá para não gerar, descascar, digamos, essa pintura e soltar ela para o filtro, tá? Então aí foram alguns problemas, tá? E o outro problema é que simplesmente o meu cárter, ele estava sem os ímãs, tá? Tem 2 ímãs dentro do cárter ali que eles servem para o quê? Obviamente o câmbio ele tem desgaste, então qualquer desgaste ele vai ser deteriorado, e essa fuligem de desgaste mecânico, né? Como qualquer motor tem, por exemplo, ela vai ficar sendo grudada nos ímãs, para não acabar indo para o filtro ou para solenoides, enfim, acabar entupindo, dando problema. Então simplesmente
essas ímãs não existiam no meu câmbio, simplesmente foi tirado e não foi colocado de volta, tá? Então esse é um grande problema. Então ele tinha lá 2 ímãs, ele colocou para mim, então isso já me deixou bem mais seguro, tá, pessoal? Eu vou deixar uma foto aí dos ímãs só para vocês terem noção, e a localização deles é dentro do cárter, né? Ele tem um Lzinho, assim, um encaixezinho deles em cada lugar ali dentro do cárter, onde é o lugar mais baixo do cárter, tá? Beleza? Bom, pessoal, então vocês viram aí, eu fiz a troca do fluido da transmissão, trouxe todo o overview para vocês, o que teve de problemas, o que eu corrigi. Agora eu tô bem mais tranquilo com o carro, bem mais... Nossa, dormindo bem, né? Não tá aquele pesadelo de um dia dar problema no câmbio, mesmo ele ter sido feito, que nem eu comentei com vocês, né? A minha transmissão, ela foi feita, né? Antes de eu pegar o carro, eu peguei o carro confiando nisso. Infelizmente, vocês viram que teve alguns perrengues aí, né? Alguns problemas que não foram, digamos assim, de fator mecânico, foram de fator de manutenção, de quem fez, de quem mexeu, colocou filtro ruim, não colocou ímã. Alguém bateu o cárter, não trocou o cárter, ou né, não desamassou, colocou errado o bujão, não colocou o O-ring do bujão, coisas assim que, silicone na junta, tipo, coisas que, poxa, cara, você tem um Jetta, né? Por favor, você tem um Jetta, mantém ele da maneira como deve. É o mínimo que você deve pro carro. Tipo, se é um carro que você usa para serviço, sei lá, se é um Ninho, um Celta, sei lá, qualquer carro barato, tranquilo, dá pro cara ir levando, fazendo do jeito que dá. Bota qualquer peça, entendeu? Mas, cara, você tem um carro premium, você tem um Jetta, vamos cuidar dele. Então, esse é o intuito aqui que eu quero trazer para vocês aqui no vídeo, é que vocês cuidem do carro de vocês para dormir tranquilo. Para não sempre ficar naquele pesadelo de, nossa, imagina se amanhã dá pau no câmbio do Jetta e aí eu vou fazer o quê, entendeu? Vou ter que vender o carro, sucatear, entendeu? Vender o carro em peça, não vou ter dinheiro para fazer, botar manual. Cara, esquece swap e tudo mais, mantenha o carro em dia, faz a manutenção correta, você não vai estressar, né? Eu até relatei com vocês, né, o vídeo que tem sobre a válvula termostática ali. Eu fiz essa manutenção, só para vocês terem noção, eu tava saindo com o carro numa quarta-feira de noite e na quinta-feira, às 10 da manhã, eu tinha marcado para instalar o som. Eu tinha o som no porta-malas e tal. E aí eu deixei eu deixei as coisas, né, que eu ia instalar no porta-mala. E aí eu tava com o carro na reserva. E eu morava até próximo de um posto, era tipo 2 km do posto, né? Aí indo pro posto, simplesmente começou a apitar arrefecimento no painel. E eu tava no meio do asfalto, não tinha muito o que fazer. Cara, eu cheguei no posto, começou a fumaça pra tudo que é lado, assim, muito louco. E aí eu abri o capô e eu vi que simplesmente tinha rompido a flange da água ali, a flange do ar quente, né? E até no vídeo lá eu mostro como trocar tudo mais. Eu comprei de alumínio, que nunca mais vou me estressar com isso, tudo mais. Mas eu explico. Então esse foi um dos principais motivos que eu fiquei muito inseguro de manter o câmbio como que tá. Porque eu tive que rodar com 1 km com arrefecimento vazando, literalmente. Eu vou deixar uma foto só para finalizar o vídeo, uma foto na tela para vocês aí de como é que tava o cofre do motor. Cara, tudo melado, arrefecimento para tudo que é lado, tinha fluido de arrefecimento voando para tudo que é lado, assim, tava fumaça para dentro do carro, para fora do carro. Tava feia a situação. Então, esse foi um dos motivos que eu desconfiei totalmente do carro. Eu tava todo dia pensando, cara, um dia vai dar pau nessa transmissão, porque um dia ele baixou 2 litros de arrefecimento, eu tive que rodar assim até chegar em casa. Inclusive, aquele vídeo lá da válvula, que eu vou deixar na descrição ali, mas antes eu comentei, eu botei nos cards, ele foi gravado, só pra vocês terem noção, às 4h30 da madrugada eu comecei a gravar ele. E eu ergui o capô e botei uma luminariazinha de LED, assim, e, cara, tava uma neblina, que aqui no Rio Grande do Sul era tipo inverno, maio, assim, inverno tipo de 1 grau, 2 graus, e eu lá gravando vídeo pra vocês, e mexendo junto, e eu fiquei até as 9h30 da manhã, e às 10 horas eu fui lá e levei pro cara instalar o som, com o carro já rodando, tudo certinho, com o fluido tudo reposto e tal, com as flanges novas, sem a válvula termostática, com o vídeo pronto pra editar, pra postar pra vocês. Então, esses vídeos aqui eu tento... É muito trabalhoso pra mim, assim, tipo, é um vídeo de mais de uma semana pra mim produzir ele. Não é só gravar, andar e ir embora. Eu tenho que pensar em todo o conteúdo que eu trago pra vocês, pensar que a responsabilidade da informação que eu trago pra vocês, ela pode repercutir muito mal ou muito bem. Então, eu tento estudar muito, né? Esse vídeo aqui, eu tive que estudar bem a transmissão, estudar todos os fatores, conversar com várias pessoas, isso me custou tempo, enfim. Então, se vocês puderem deixar um like, comentário alguma coisa, enfim, até poder incrementar algo ou corrigir algo que eu falei. Posso falar coisa errada? Posso.
todo mundo tem direito a erro, o ser humano é assim, a humildade faz parte da gente aceitar e aprender mais cada dia. Então, se vocês tiverem algo a incrementar, por favor, incrementem, bota nos comentários o que for. Eu vou sempre responder todos os comentários também, tá? Eu sempre reviso tudo. E se vocês tiverem também aí possibilidade de compartilhar com outro jeteiro também, trazer esse conhecimento para ele também poder ficar tranquilo, igual agora eu tô confiante no carro, viajo para qualquer lugar que for agora com o carro, porque realmente eu tô seguro de andar com ele. Eu sei exatamente como tá todo o carro, cara. Eu revisei esse carro de cabo a rabo, literalmente, até fiação, tudo, elétrica, tudo. Então por isso que eu trago os conteúdos para vocês, porque eu tento trazer a maneira como eu sofri com o carro quando eu peguei, porque eu peguei o carro com muitos problemas, muitas coisinhas para resolver, né? Eu tento trazer isso para vocês ficarem tranquilos. Então, se vocês puderem aí dar uma ajuda, né? Um like, um comentário, uma compartilhada aí no vídeo, eu já super agradeço vocês, tá bom, pessoal? Então esse é o vídeo, ele ficou muito extenso. Poderia ficar bem mais extenso ainda, porque eu queria acompanhar todo o processo de troca lá do fluido, mostrar para vocês a máquina de diálise e tudo, porém eu não consegui, não, eu estava trabalhando, mas eu tentei trazer o máximo de informações para vocês, mostrei o carro antes, o carro depois, ele melhorou bastante, assim, ó, nossa, tá muito mais fluido para andar. Espero que vocês consigam isso no de vocês também, e dormir tranquilo, deitar ali, ó, não ter um pesadelo com o 09G. Tá bom, pessoal? Então, é isso aí, valeu, tamo junto.